Olá, seguidores. Vamos aqui para mais um Barganhas versus Ciladas. E antes de começar, lembro vocês aqueles dois recados de sempre, que o foco aqui é o curto e médio prazo, ou seja, trades, e que não esperem análises muito aprofundadas aqui nessa série, tá? Aqui é o Thiago PS, seu canal Fique Esperto. Então, começando aqui com um caso bem polêmico, pode estar gerando dúvida em algumas pessoas. IRDM11 é um ponto importante. O que eu vou falar aqui é pensando para alguém que está de fora e que está vendo a cotação derretendo, né? Que talvez seja alguma oportunidade de ganho expressivo aqui para curto prazo, ou seja, para especulação. Um detalhe importante antes de começar, isso aqui trata-se de um cheat trade, né? Ou seja, a pessoa que quiser operar isso daqui tem que estar ciente de que ele está lidando com um fundo que tem fundamentos fracos. Aqui está cheio de CR problemático, fundos problemáticos. Tudo bem que o desconto do valor patrimonial e o dividend yield já estão levando isso em consideração, mas acho que é importante comentar sobre esse fato de ser um cheat trade. Então, por aqui eu sei que os gestores fizeram muita sacanagem com os cotistas e querem fazer ainda mais, né? No, no caso, aquela compra do imóvel lá, provavelmente está em um conflito de interesse oculto com a BTG. No entanto, eu acho que essa queda tá meio exagerada, viu? Desde que foi anunciado essa incorporação, foi aqui no dia 15 de julho. Interessante é que aqui no dia 15 para o dia 16, foi quarta-feira, caiu quase nada, mas é depois da live que começou a derreter com força, né? Caiu 3% no dia e mais 3% no outro. Então aqui, desde o anúncio, a gente está com uma queda acumulada de quase 7%. Entretanto, o imóvel que vai ser adquirido, que é a maior sacanagem aqui nessa história, vai representar apenas de ser 3 ou 4% do patrimônio do fundo. Contudo, consigo mostrar aqui para vocês, e a RDM11 já caiu mais de 7%. Outro ponto que a gente tem que levar em consideração é que por aqui a gente vai ter um gatilho de alta, né? No caso, a, o, a questão lá como é que é mesmo? Do rendimento extra que o fundo vai distribuir. Tentei abrir aqui agora para ver o valor, mas a B3 está me deixando na mão, né? Enfim, é um rendimento esse de 1,45 por cota. Enfim, talvez seja aqui um movimento mais de manada aqui nesse curto prazo e que depois vai passar, né? E então, caso é que a gente esteja lidando com um fundo ruim, com relação se está caro ou se está barato. Olha, é difícil dizer até que ponto vai cair, já que a gente está lidando aqui com o efeito de manada. Muito investidor aqui operando aqui com sentimentos, né? Com raiva da gestão. Então é difícil dizer até quando que vai cair. Então é um caso aqui que a gente estaria tentando pegar a faca caindo, né? Então é um trade que exige bastante sangue frio do investidor. Então aqui só serviria para um trader bem já experiente, que sabe calibrar a quantidade do aporte, que não vai ficar suando frio vendo a cotação caindo. No entanto, vou marcar ele aqui como um fundo ruim, mas que está barato. Ok. Próximo fundo é GAF11, o Fiago da Ecoagro. Então, aqui meu recado é o seguinte: é, acredito que a gente deve observar um rendimento recorde aqui nesse mês de julho. Pelo seguinte motivo, a gente vai ter aqui uma combinação da Selic de 15%, é o patamar mais alto que o fundo já viu de Selic, combinado com 23 dias úteis, que eu acredito também que seja o máximo de dias úteis que pode ter, né?
24 dias úteis, acho que eu nunca vi não. 23 dias, até 23 dias úteis eu já aconteceu, né? Então, aqui a gente vai ter essa combinação que pode acabar gerando um rendimento recorde no fundo. Então, aqui para mim, HF11, menos de 1,50 por cota, eu sinceramente eu nem comemoro, tá? E aqui no caso, eu falo que menos de 50 por cota eu nem comemoro, porque vejam só o seguinte, que no mês de agosto de 2023, a gente também teve um rendimento de 1,50 por cota. Agosto é um mês eh, sem feriados, né? Tem bastante dias úteis também. E provavelmente aqui acabou gerando esse resultado bem forte. Como a gente está lidando aqui com uma Selic ainda mais elevada, pode ser que a gente tenha um rendimento extra aqui nesse mês, tá? Um rendimento bem mais forte. Talvez até um rendimento recorde aqui para HF11. Agora, a dúvida que fica é se o mercado já precificou essa questão do rendimento mais forte. Então, uma coisa é certa, HF11 não é um fiago assim tão descontado, né? Até pelo bom histórico do fundo, ele tem apenas 6% de desconto. Então, se a gente for analisar aqui por esse ponto, o fundo nem seria tão uma barganha assim. Já se a gente for olhar o preço, que 93,59. Enfim, tem espaço para alta. Aqui a gente for ver nas últimas Datacom, ele bateu aqui perto dos R$ 95. Vou pegar aqui no Clube FIC, dá para ver bem isso daqui. Aqui nas últimas duas Datacom, ele chegou aqui perto dos 95. Então, quem sabe a gente teria aqui quase R$ 2 por cota de ganho de capital, mas esse rendimento que pode ser de até 1,50 por cota. Então, com isso, eu acredito que HF11 está sim barato, tá? Tem potencial aqui para ganho de rendimento e ganho de capital, até com um belo double yield aqui após essa Datacom. Detalhe que o segundo semestre é todo cheio de meses com vários dias úteis, com exceção de novembro, que tem 19. Mas outubro também tem 23 dias úteis. A gente ainda deve estar com uma Selic de 15%. Então, esse rendimento super forte de HF11 deve acontecer agora em julho e outubro. Com relação à questão de fundamentos, se é um fundo ruim ou se é um bom fundo. Olha, quem me conhece sabe que eu não vou colocar Fiago aqui no topo, né? Então, HF11 eu coloco ele aqui no meio do caminho por conta de alguns probleminhas. Apesar da gente ter uma boa gestão, um histórico excelente, aqui a gente tem alguns problemas. Eu adoraria mostrar aqui para vocês, mas como a nossa querida B3 está me deixando na mão, não vou conseguir. Mas aqui a gente tem 3/4 de exposição em revenda, mais uma alta exposição a grãos, ainda por cima uma concentração também no CRAs. Então, é o FII que você tem que tomar cuidado na sua exposição. Ok, próximo fundo que eu vou comentar aqui, BTHF11, o hedge fund do BTG. Então, conforme eu vim avisando aqui em alguns vídeos, principalmente lá no vídeo de dando nota pelos rendimentos, já tinha comentado isso, que o dividend yield estava muito amassado, né? Aqui ele chegou aqui na faixa dos 8,70, 8,80. Sendo um rendimento de 9,2 centavos, a gente estaria lidando com um dividend yield de apenas 1,05. Então, praticamente rendimento aqui de Selic. Até que é um rendimento que está bem próximo aos pares, aos FOFs, que no caso se trata de um hedge fund, né? Tem bastante CRI aqui também. Mas enfim, acabou que esticou demais. O fundo tinha um histórico bem longo de ser negociado com dividend yield bem mais alto, um desconto muito inferior.
Mas apesar, parece que a BTG, não sei como, conseguiu fazer o fundo cair na graça do pessoal. É, indo por cima, depois da recomendação do Primo Rico, acabou que a cotação subiu de forma artificial, né? Tava aqui na casa dos 8,50, pulou aqui para os 8,80. Então, acaba que essa alta de forma artificial, ela não se sustenta, né? O mesmo aconteceu com o XP Malls, aqui também é meio que recomendado pelo Primo Rico, deu aqui uma alta, depois caiu. Teve Tegar 11 recentemente, que foi recomendado por uma casa de análise atrelada à XP. Isso aqui dos 86, 87, bateu uns 92, agora já derreteu para os 86. Mas enfim, caiu e agora já está no bom ponto. Então, considerando que o rendimento vai se manter nesse 9,2 centavos, eu não espero alta do rendimento por agora. Não vejo tanta graça assim no fundo não, tá? É que seria apenas 1,10% ao mês. Então, para mim, não se trata de uma barganha clara. Pode até se recuperar, subir um pouco, mas vou esperar cair um pouco mais. Então aqui, para mim, o fundo ele está pelo menos meio caro. Com relação a fundamentos, não acho que ele esteja todo ferrado, o fundo, mas também não acho, ele não tem uma carteira maravilhosa, não. Então vou colocar ele aqui no meio do caminho entre fundamentos e no meio do caminho também entre barato e caro. Ok, agora o próximo aqui, comentar um fato novo sobre um fundo que eu gosto bastante. CYCR11. Então, o relatório dele saiu essa semana. Em breve deve sair um vídeo dele completo, mas vou dar um pequeno detalhe aqui para vocês no Barganhas Veciladas, que saiu no dia 15 de julho, terça-feira. A intenção era mostrar aqui para vocês que o relatório, né? Mas, enfim, é o seguinte: o gestor ele comentou que ele falou em manutenção do patamar de distribuição. Ou seja, aqui a gente está num patamar bem elevado, de 11,5 centavos. Então, com um rendimento desse, vou pegar aqui a cotação dele, aqui é 8,76. Rendimento de 11,5 centavos, 8,76 a gente teria um dividend yield de mais de 1,30%. Ele no relatório, ele falou isso foi para o semestre, tá? Então, seria que uma boa distribuição, um bom patamar de rendimento, mesmo com uma inflação baixa. Então, ele entregaria aqui uma renda real muito alta, mais de 1% ao mês de renda real. Então, é um caso bem interessante. E também, além do carrego elevado, acho que ele também serviria para um trade, tá? Pois assim como em HF11, todo final do mês aqui na Datacom, ele bate aqui os R$ 9, fecha os R$ 9, ou pelo menos belisca esse valor de R$ 9, né? Aqui no Datacom de junho bateu 8,97, aqui em maio bateu 9,01. Deixa eu ver aqui no Clube FI, 8,97, 9,01. Então, que seria até uma boa opção também para se fazer um double yield, porque ele provavelmente na Datex vai voltar ao valor próximo ao que a gente está negociando agora. Então, é bem interessante. O carrego aqui, mesmo que o fundo caia, a gente está no momento de alta volatilidade, muito ruído acontecendo. Mesmo se vier a cair, aqui você tem um carrego excelente, né? Então, esse aqui é o tipo de trade que eu gosto de fazer, porque se eu errar, eu estou sendo muito bem remunerado enquanto ele não volta no sentido que eu estava esperando. Então, aqui, CYCR11, bom e barato. Então, foi isso, galera. Espero ter curtido. Peça seu like, se inscreva aqui no canal. Lembre que nada aqui é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima.